Aí galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, certo? Hoje vamos estudar um pouco sobre posicionamento anatômico, tá certo? O posicionamento anatômico, pessoal, quando a gente já inicia o estudo sobre isso, a gente começa a entender que o posicionamento anatômico são tipos de posições que a gente vai colocar o paciente, tá certo? Para um tipo de corte específico para o diagnóstico por imagem, tá ok? Ele pode ser utilizado tanto na radiografia convencional, como em tomografia computadorizada, como também em ressonância magnética, certo? Medicina nuclear também. Por quê? Porque são padrões de corte, tá certo? Que já são padronizados em questões mundial, tá certo? E nacionais. Que a gente vai aprender esse tipo de posicionamento anatômico que é realizado, tá ok? São posicionamentos que a gente vai entender e conseguir deduzir o tipo de corte, o tipo de imagem que a gente vai estar analisando, certo? Como foi feito aquele tipo de corte para a gente estudar a espécie anatômica do ser humano, certo? Isso é bom também para a gente conseguir deduzir na questão da anatomia humana, onde é que se localiza tal determinado órgão, veia, certo? E até patologia onde se encontra de acordo com o tipo de corte que se apresenta na diagnóstico por imagem, tá ok? Além disso, essas posições que são referentes, a gente já deduz a primeira posição com posições ereta, certo? Que é a posição em pé, o corpo voltado para frente, com a cabeça esticada, bem, como eu digo vocês, com o olho voltado ao horizonte, tá certo? Bem firme, com as palmas da mão voltadas para frente também, tá certo? De forma esticada, os pés também voltados para frente. Esse tipo de posicionamento a gente chama de posicionamento normal, o posicionamento padrão da ressonância magnética da diagnóstico por imagem, certo? É o posicionamento padrão, que é o posicionamento chamado de posição ereta, certo? Tem até uma imagem aqui que eu trouxe para vocês poderem visualizar um pouco melhor, certo? Dessa posição. Como eu disse para vocês, essa posição, o ser humano está com o quê? Com a cabeça ereta, com o olho voltado para o horizonte, tá vendo? De forma vertical, tá? Com as palmas da mão voltadas para frente, ó, e os pés também apontados para frente, tá? Então, esse aqui é o posicionamento anatômico ereto, tá certo? É o normal para esse posicionamento. Só que dentro desse posicionamento ereto, a gente vai ter tipo de corte no principal tipo de estudo, que é o que? De diagnóstico por imagem, certo? Esses cortes ele vai ter que ser chamado de corte medial, corte sagital, coronal e transversal, certo? E esse transversal ele pode ser dois nomes, tá? Pode ser tanto de transversal quanto também de axial. Na nossa área de diagnóstico por imagem, tanto na ressonância magnética como tomografia e radiografia convencional, a gente vai ouvir com mais frequência o chamado de corte axial, tá certo? Mas é direcionado a corte transversal, tá bom? Esse corte, o medial, ele simplesmente é uma questão de simetria, tá certo? O que é uma simetria? Tudo que vai estar em um lado da linha, tá certo? Vai ser extremamente igual ao outro lado da linha, é verdade? Então, o corte que a gente chama de plano medial é quando vai cortar praticamente questão anatômica e vai separar o corpo humano em duas partes totalmente iguais, tá certo? Pode ser questão de tamanho, tá? Cortando a cintura e a cintura para a perna com o mesmo tamanho da cintura para cima. A gente chama de corte medial, tá certo? Se cortou 100% no meio, ficou igual ao lado direita com esquerda, e chama de corte medial, tá certo? E por isso a gente vai denominar de que? Linha sagital média, linha coronal média e linha axial ou linha transversal também média. Por quê? Nesses cortes, em alguma parte específica que vai ficar no meio do órgão, tá certo? No meio do membro específico lá, a gente chama de linha medial. Ou seja, você vai fazer um corte design do cotovelo, tá certo? Então, numa sequência sagital, a gente vai fazer o corte sagital, se tiver a parte no meio certinho do membro, a gente chama de linha sagital mediana, certo? Se for o tipo do corte coronal, o corte que for bem realmente
do braço, tá certo? A gente chama de quê? De corte coronal mediano, tá certo? Então, por isso, praticamente é chamado de corte de plano medial, tá certo? Voltando aos tipos de corte padrão, a gente chama de sagital, transversal e coronal, tá certo? Vou começar com vocês com o corte sagital. O que é o corte sagital? O corte sagital é o corte que vai dividir o corpo em duas partes, sendo essas duas partes em direita e outra parte em esquerda, certo? Vai ser corte, vai passar aqui, a gente chama no meio do centro, e vai ter o corpo lá do lado direito e também o corpo do lado esquerdo. Vai cortar aqui no meio da palma da sua mão, tá certo? E vai estar dividindo a mão aqui em lado direito e um lado esquerdo, tá certo? Vai cortar essa parte aqui somente do abdômen, vai dividir em lado direito e lado esquerdo, tá? Vai dividir o pé, vai dividir em lado direito e em lado esquerdo. Todo corte de qualquer membro ou órgão, tá certo? Que o divida em lado direito e lado esquerdo, a gente chama de corte sagital. E isso também, pessoal, a gente depende do que? Da anatomia. Por quê? Porque precisamos saber também o ponto de partida daquele órgão, tá certo? O tecido que existe ali, tá? Exemplo, se for um corte do braço, certo? Você vai ver que tem o quê? Vai ter a cabeça do húmero ali, né? Então, da cabeça do húmero até o final da junção do húmero com o rádio ou a una, tá? Então, a gente sabe que como a posição da una está embaixo, a gente vê aquela questão anatômica, o formato, a gente vai deduzir o tipo do corte, né? Se ele foi sagital, e o posicionamento, se qual que está à direita e qual que está à esquerda, certo? Se for aqui um corte da questão facial, a gente vai ver o processo chefoide, né? Que tem aqui do rosto, então consegue ver que está o quê? O que é a questão da face, né? Para você não ver a imagem e ficar sem saber de que lado é, de corpo é, e de qual posicionamento que a pessoa está, de cabeça para baixo, cabeça para cima, tá? Então tudo isso a gente precisa saber também por causa da anatomia, tá certo? Mas, já a princípio, plano sagital, a gente vai dividir o corpo em duas partes, sendo ela direito e lado esquerdo, certo? Eu disse para vocês, né, que não é somente no linha principal do corpo, em direita e esquerda, mas sim dependendo do órgão, tá? Existe o corte sagital somente da cabeça, porque a gente vai dividir em direita e esquerda aqui essa parte, somente da mão, da perna, do braço, do antebraço, do cotovelo, do abdômen, do peito, certo? Dependendo do órgão que você faça, tem esse tipo de sequência de corte, tá ok? Além disso, o plano coronal ele também vai dividir em duas partes, tá certo? O corpo humano. Só que diferente de esquerda e direita, o coronal, que vem do nome de coroa, certo? Tem no movimento, então você coloca aqui aquela coroa, né? Não coloca assim desse jeito, a mão. Então, por estar colocando desse sentido, o corte coronal é desse sentido. Ele vai fazer assim, tá certo? A gente vai separar a questão de anterior, a parte da frente, por questão posterior, certo? Da parte de trás. Então, com isso, a gente tem essa separação de duas partes do corpo humano. O sagital se divide aqui na linha do centro, né? Dividindo em direita e esquerda, tá certo? Enquanto o coronal, que vai partir aqui no meio da cabeça, vai dividir entre anterior e posterior, pela linha que ele vai fazer, tá certo? De forma coronal. Essa é praticamente uma das divisões que existe nesse padrão, tá certo? Além desses dois tipos de corte, existe também o corte transversal, certo? E também a gente vai chamar de corte o que? Axial. Vai ser o nome mais comum que vocês vão encontrar, tá? No dia a dia, no trabalho da questão de diagnóstico por imagem. E como é o corte transversal? O corte transversal, ele vai cortar de forma assim, tá certo? Vai ir tirando por partes e você vai conseguir ver o que está aqui até o interior, tá? De todo o membro ou órgão do corpo do seu paciente, tá certo? Ou seja, quando estiver assim, né, você vê aqui a cabeça do dedo, quando cortar, você vê a falange distal, cortou a falange medial, cortou a falange proximal, cortou o que? O metacarpo, cortou e vem mostrando os ossos do metacarpo, os ossos do metacarpo, tá certo? Cortou, vem aqui o que? O rádio, a unha, vai cortando por partes, tá certo? Até chegar onde? No cotovelo. Então você vai ver toda essa parte
Qual a estrutura? A estrutura da pele, tá certo? A estrutura da gordura que tiver ali, os vasos sanguíneos, os músculos, o osso e tendão que vem inserido naquela região, tá certo? É que nem quando a gente pega ali o porco, tá certo? E faz aquele corte nas bistecas. Você não pega a bisteca e abre e tá, você vê totalmente interna, na parte interna ali, aquela forma plana, mas você vê da membrana, a gordura até o interior, que é a parte do osso, pronto. Vamos dizer que aquilo ali você fez um corte que transversal, tá certo? Você consegue ver todo o interior, desde a pele até o interior do membro do indivíduo, certo? Então isso é um corte axial, que também é chamado de transversal. O transversal a gente vai ver mais questões de literatura, tá certo? A parte escrita. Mas no dia a dia, a questão do filme, tá certo? Na hora que fazer a radiografia, que é lá filmado, ou no dia a dia, quando você trabalhando com o pessoal, você vai falando de corte axial, tá? Esse corte axial é esse tipo de corte que vai existir no nosso plano. Tá? Além disso, existe o posicionamento que a gente coloca na marca. Tá? Existem dois tipos de posicionamento, que é o decúbito dorsal e o decúbito ventral. O próprio nome já divide os tipos de posicionamento que você vai colocar o paciente na marca. Tá? Decúbito dorsal vem de dorso, dorso quer dizer de costa. Então, o paciente ele vai estar com as costas voltadas para a mesa e a barriga voltada para cima, tá certo? Então, esse decúbito dorsal, tá ok? E decúbito ventral, ele vai estar com a barriga voltada para a mesa. Ventral de ventre. Então, se tem ventre, tá certo? Voltando a barriga, então a barriga vai estar voltada para a mesa, certo? E as costas para cima. Isso a gente chama de decúbito ventral, tá? Somente essas formas de dois posicionamentos que coloca na mesa. Professor, se a gente vai colocar na mesa aí de decúbito dorsal, como vou fazer o corte transversal, axial e sagital, não é verdade? Então, a gente vai colocar ali o paciente na mesa, vamos dizer que é a mesa, tá certo? Você vai pegar um paciente e fazer ele, vamos dizer assim, decúbito dorsal, tá certo? Colocou a coluna, certo? As costas voltadas para a maca. E entrou lá dentro da ressonância magnética. Quando ele fazer a aquisição no aparelho, na ressonância, você vai fazer um tipo de sequência de corte. Que tipo de sequência é essa? Você vai ali, tá certo? Vai ser a medição, vamos dizer assim, na cabeça do paciente aqui, ó. Fiz a medição do corte. E aí, a partir dessa medição do local que eu quero estudar, eu vou fazer a sequência de corte. Tanto do corte sagital, eu vou pegar aqui, ó, e fatiar todo tipo de corte sagital, tá certo? Vou também fazer o que tipo de corte aqui? Coronal, tá? Vou fazer toda a sequência de corte aqui coronal e vou fazer o transversal. Vou fatiar, ó, toda aqui a sequência de corte sagital, certo? Mas o que vai limitar se você vai entrar com o paciente de forma de decúbito dorsal ou ventral, ou primeiro com o pé, ou primeiro com a cabeça, é o tipo de patologia que o paciente tem, certo? E o tipo de limitação que ele tem. Isso vai variar de acordo com a instituição, tá? De acordo com a empresa que tem lá e o protocolo que ela vem existir, tá? Tem empresas que se o paciente tiver fazer uma ressonância de ombro, ele vai entrar de decúbito dorsal, tá certo? Ele vai entrar lá na maca e aí você vai entrar primeiro com a cabeça dentro do equipamento. E outra pode ser o decúbito ventral, ele vai ficar dorsal, ventral, tá certo? Ele vai botar com a barriga no equipamento e vai entrar novamente na posição para fazer lá da aquisição do ombro, certo? Isso pode depender de instituição para instituição, tá? Então isso a gente verifica e consegue ver o tipo de posicionamento que vai fazer com o paciente. Varia de quê? De protocolo, de instituições, tá certo? De patologia e limitação do paciente, tá? Firmando aqui com vocês, tem o posicionamento do quê? Decúbito dorsal, tá certo? Essa aqui, ó, se encontra aqui deitada. E o decúbito que ventral, tá certo? Que esse aqui é com a barriga voltada para a cama, tá certo? Esses dois tipos de posicionamento que a gente coloca na maca. Aqui a gente vai colocar aqui o paciente na maca, tá vendo? E fazer a ressonância do pé. Ele vai entrar aqui, ó, com o decúbito dorsal. E aqui a gente faz a aquisição da imagem dessa perna aqui, ó, tá vendo? Então, aqui nessa perna, a gente vai fazer do corte de corte transversal, sagital e coronal.
Então a gente pode pegar aqui, ó, e fazer aqui, deixa eu só mudar para ajudar vocês. Vai fazer aqui o tipo de corte coronal, certo? O coronal, ele vai pegar praticamente aqui do pé, certo? E não, peraí, o racha ficou muito grande. Caneta, pronto. Ele vai fazer o corte assim, ó, certo? Porque assim, anatomia. Lembra como é a posição ereta? O ereto que é a cabeça, né? Voltada para o horizonte. Então, se a cabeça, o horizonte está para cá, né? O corte coronal não pega a cabeça. Para separação do anterior, que é a parte aqui anterior, do posterior. Então, o corte vai fazer separando o que? A parte do dedão até do calcanhar, não é verdade? Então, o corte sagital do coronal do pé vai ser totalmente assim, tá certo? Então, vamos ver um pouco do corte que eu falei coronal, vamos falar do sagital, né? É só mudar a cor da tinta. O corte sagital. Se o sagital dividir direita e esquerda, a gente vai vir o sagital, não sei se vai dar para ajudar vocês aqui, vai ser nesse mesmo sentido, assim, certo? Só que vindo o quê? Daqui da direita ou da esquerda, certo? Mas nesse sentido único, certo? Para separar o quê? Da direita para a esquerda, vai fazer todo esse tipo de corte. É porque ficou meio bagunçado, né? Porque como tá deitado, não dá pra mostrar pra vocês direito. Mas na imagem, qualquer coisa quinta-feira eu mostro pra vocês novamente, tá certo? E o código é transversal, não é verdade? Eu falei com vocês que a gente chama também de axial, né? Vai fazer um corte totalmente inteiro aqui, ó. Ele vai separar toda essa parte aqui desse aqui até o final, tá certo? Mas vamos mostrar o que? Todo o interior. A pele, o osso que passa aqui dentro, tá? O músculo que estiver aqui. Então, a artéria que estiver passando por aqui, o osso. Aí consegue ver totalmente o interior desse membro, tá certo? Só uma analogia para a gente conseguir entender um pouco o posicionamento que vai estar no equipamento, tá? Ele vai entrar simplesmente aqui, nesse posicionamento, ou desse jeito, do decúbito dorsal ou decúbito ventral, mas mesmo nessas duas posições, vão fazer os três tipos de corte, certo? Corte coronal, que divide anterior e posterior, corte sagital, que é de direita e esquerda, e o corte axial, que você vai ver todo o interior e a performance desde a parte externa, que é da pele, até o interior do divino, que é a parte do osso, tá certo? Ou tudo que esteja no interior daquele membro, tá certo? E, por enquanto, é só.